Olha, falando em assustar o telespectador, Simone, coloca para mim ali, por favor. Eu quero falar com o repórter Renato Borges. Eu quero falar com o repórter Renato Borges para saber quais são os serviços que mais tiveram reclamações no mês de abril, né? Quais são os serviços que os consumidores mais reclamaram? Eu quero saber do ranking do Procon aqui de Mato Grosso. Será que eu vou ser surpreendido desta vez, Renato? A história se repete. Energia, água e telefone. Boa tarde. Boa tarde, Aguinaldo. Pois é isso mesmo. Se repete a história, energia, água, telefone, sempre sistema bancário também, sempre as mesmas reclamações. Foram 2.543 atendimentos em abril por meio do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, o SINDEC. E foram 1.542 registros, enquanto pelo atendimento online, 1.001 reclamações. No SINDEC, o campeão de reclamações, claro, os serviços essenciais, com 862 registros, liderado pelo setor de energia. Mas vamos saber mais sobre esses dados com o gerente de atendimento, conciliação, seu Jefferson Neves Alves. Boa tarde, é um prazer falar com o senhor. Realmente, os serviços essenciais, como sempre, estão liderando as reclamações no Procon e, em primeiro lugar, também a empresa de energia elétrica sendo a mais reclamada em razão do número de consumidores também cadastrados perante a empresa. Estão sendo feitas algumas conversas com essas empresas para que haja uma diminuição desses números de reclamações? Sim, na verdade, são duas frentes que nós colocamos como a tentativa de diminuição dos índices de reclamação. A primeira realmente é o contato com a empresa para que preste um serviço de melhor qualidade, e o segundo é sempre, não havendo uma solução e um atendimento das demandas, infelizmente a aplicação de multa em desfavor do consumidor, do fornecedor. Existe ainda uma questão que as empresas, da não aceitação das empresas desse número tão alto. No caso da energia, 380 atendimentos só nesse mês de abril. Existe uma questão que elas não aceitam, não questionam o Procon, mas por que esse número alto de reclamação? Isso acontece aqui? Sim, sempre. A maioria das vezes a empresa se nega que esteja ocorrendo uma falha na prestação de serviço, mas não é o que o consumidor coloca quando vem a reclamação, e também a própria quantidade de reclamações demonstra o contrário, que sim, o serviço não é prestado a contento, exatamente pela enorme quantidade de reclamações que existem. Já água e esgoto 245, telefonia celular não sai dessas primeiras posições, continua ali na terceira posição. Exatamente. Também se faz com relação à água, infelizmente também, apesar de ter tido uma melhora substancial, mas ainda tem uma grande quantidade de reclamações, e o serviço com relação aos celulares também é devido ao grande número de usuários do serviço de telefonia móvel. Agora, para a gente entender, é divulgado esse ranking, quais são os próximos passos agora por parte do Procon? Na verdade, a intenção da divulgação do ranking é sempre demonstrar para o consumidor quais são as empresas que são mais demandadas, e não se falando nas serviços essenciais que infelizmente são prestadas por uma única empresa, mas no caso dos celulares, por exemplo, é demonstrar aquelas empresas que, apesar de terem tido reclamações, as que solucionam e as que não solucionam quando são demandadas no Procon. As que não solucionam vai para a chamada lista negra, que é o Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas. Exatamente, vai para a lista negra, e também, uma vez demonstrado que houve lesão a direito do consumidor, o Procon, no processo administrativo, irá aplicar sanção de penalidade de multa contra o fornecedor. Vale lembrar que o consumidor também pode procurar outros meios, por exemplo, o judiciário, né? Exato, principalmente se, infelizmente, for recalcitrante o fornecedor e não solucionar a demanda, ele deve, depois de ingressar com o processo e infelizmente não tiver a solução, buscar o Poder Judiciário para ver o seu direito preservado. Já no setor privado, os campeões de reclamação é escola, pré-ensino primeiro, segundo graus e superior. Por que esse tanto de reclamação no setor de escolar? A verdade, sempre, a maioria das vezes, é a cobrança de indevidas, né? Aumentos abusivos. E também na questão das faculdades é a questão do encerramento de contratos, quando há uma
cobrança abusiva na taxa de cancelamento de contratos. Ok, muito obrigado, senhor, pelas informações. À disposição. Seu Jefferson Neves Alves, aqui, gerente de conciliação, atendimento do PROCON. Agnello, e no setor privado, eu já falei aqui, o setor escolar é o campeão de reclamação, depois vem supermercado e a área de shopping, as 3 primeiras posições do setor privado, que são as campeãs de reclamação aqui no órgão de defesa do consumidor. Volto com você aí com as informações, aqui direto do PROCON, com você aí no SBT Comunidade.